Queridos irmãos, na tarde de hoje, temos o nosso querido amigo Luiz Felipe Dias, que vem lá do CEAP de Florianópolis, com o tema Uma Escola Chamada Família. Que os benfeitores espirituais estejam contigo, irmão, nessa hora. Eu te iluminando. Estou acostumado, não sou tão alto assim. Guardado. O tema de hoje, quando a gente fala em escola, a gente percebe uma coisa, né? Escola quer dizer o quê? Aprender. Né? Então, a espiritualidade tem nos alertado muito sobre o aprendizado que nós somos, porque viemos, porque estamos aqui, porque temos essa família local. Né? E a matéria também nos leva a, desde criança, né, os pais, nossos pais, responsáveis, tutores, a nos levar para a escola. Por quê? Porque lá nós é uma continuidade, nós aprendemos, a criança aprende, né, para que o futuro possa ser melhor, no sentido do conhecimento, né, e da utilização desse conhecimento. E quando eu coloco família, escola, fazendo uma referência à família, eu vou explicar para você por que isso acontece. Então, a gente, olha só, entendam que isso é uma escola, né? Jardim, uma escola, reunindo várias crianças de várias famílias, aprendendo. E, de acordo com a idade da criança e até o seu merecimento, ela passa de ano, nós vamos passando de ano, para, no próximo ano, alcançarmos novos conhecimentos. E para provar que eu aprendi, eu passo por quê? Por prova. Eu faço provas. Ninguém passa assim, ó, passa. Gosto de ti, gosto da tua família, conheço todos, então tu passa. Não, a gente presta uma prova de conhecimento. E o que é que acontece quando a gente não consegue ser aprovado? Hoje já mudou um pouco, né? Mas a gente volta, repete o ano. Nós repetimos o ano. Porque não estamos aptos ao merecimento de buscar novos conhecimentos no próximo ano, próxima etapa. Eu estou dizendo isso para a gente fazer um link, né? Quando a gente reencarna, e aí vou mostrar mais na frente para vocês, e dizer mais que a espiritualidade ela nos dá o quê? De uma forma bem simples e fácil de entender, muitas vezes difícil de fazer, mas de entender a gente passa a compreender melhor como é que nós vamos merecer um próximo ano melhor, uma etapa melhor, uma reencarnação melhor. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês. As disciplinas que são usadas na escola, na criança, são várias disciplinas, várias. Que vai desde aquela que a gente diz, essa eu não suporto, até aquela que eu tiro as melhores notas porque eu gosto. Porque eu tenho facilidade de aprender. Mas tem aquela quando o professor entra na sala para dizer, quer nem saber. A gente já começa com essa reação. Assim é a vida. Assim é a vida. Eu vou depois mostrar para vocês quais são as nossas provas. Então, o que acontece conosco? Aqui, ó, nós temos um planeta. Se nós olhássemos do plano espiritual, de outra dimensão, nós iríamos ver o planeta Terra. O que é o planeta Terra para nós? O que ele representa? Ele representa, na verdade, a nossa escola. O planeta Terra é uma grande escola. E uma escola perfeita. Uma escola foi executada pelo nosso Pai, perfeitas em todos os sentidos. Nós, que muitas vezes
no intervalo, meu nome é no intervalo da aula, uma outra, o recreio, né, que chamava, a gente bagunça um pouco esse planeta. Essa é a grande verdade, mas ele é perfeito. E aí, então, quando a gente fala em família, aqui está apagadinho, mas eu vou falar para vocês o que é. A gente fala assim, ó, quem é que a gente sempre busca? Meu avô, minha avó, parte de pai, parte de mãe. Essa é a nossa referênciazinha. Vovó, parte de pai, parte de mãe. Né? Aí eu tenho minhas tias, meus tios, parte de pai, parte de mãe. E assim nós vamos montando a nossa árvore genealógica. Né? Até que a gente chega na nossa mãe e no nosso pai. Aí nascemos nós. Consequentemente, eu, umas 2 irmãs, umas 3 irmãos, 4, 10, não importa. Nós formamos uma nova raiz dessa árvore. Linkada sempre nessa codependência de um pai e de uma mãe. Assim depois nós seremos pais, né? Vamos casar, seremos pais, seremos filhos. E assim sucessivamente. Porque é assim que foi constituído o nosso modelo. E aí nós teríamos que, quando eu olho para a gente, eu mostro essa figura aqui, eu vou fazer de conta que essa criança ali, dessas crianças, sejamos nós. Eles vão começar a olhar para os nossos avós, como a gente olha, a gente não dá muita importância para os nossos bisavós, para avós, constitui da nossa árvore genealógica, mas a gente, até por questão de gratidão, a gente não dá essa devida importância, mas tudo bem, faz parte dessa encarnação nossa. E assim nós vamos ver daqui para frente. Então, tem essa pergunta, por que eu nasci nessa família? Quem é que te matriculou na família? Aquela escola que eu falei, da matrícula, né? Nós fomos matriculados num planeta chamado Terra. Essa é a grande escola. E a família constitui as disciplinas que nós teremos que passar, principalmente. E aí eu vou buscar quem é que fez essa matrícula nessa escola chamada família. Meu pai, minha mãe. Então, gratidão a eles. Primeira coisa. Primeira coisa é gratidão a eles. E aí nós vamos para existe um plano espiritual e nós fizemos parte, todos nós, sem exceção, de uma forma imposta ou não, existe um ministério chamado Ministério da Reencarnação. Esse ministério é interessante que ele é um ministério, ele é divino, não tem erro. Não existe nenhum erro do nosso projeto reencarnatório. E aí vocês poderiam me dizer, mas peraí, por que eu sou pobre e tem outra pessoa que é rica? Mas por que da minha família tem uma pessoa que tem uma deficiência física, a outra não tem? Que projeto é esse? É uma pergunta óbvia, lógica, né? Mas não tem erro. E aí vamos tocando para a gente poder entender. Nesse projeto reencarnatório, existe dentro desse projeto reencarnatório um projeto chamado projeto biológico. Vejam que estou falando isso, imaginem vocês, que nós todos passamos por isso. Existe um projeto biológico. O que quer dizer o projeto biológico? Ele envolve o quê? Ele envolve um planejamento no corpo físico, nessa matéria, no qual nós vamos reencarnar. Existe um modelo esse modelo. Nesse projeto é levado em conta o quê? Uma grande consideração a necessidade kármica do indivíduo perante o corpo físico. Eu tenho que passar por essa deficiência física por N questões. Então, se eu tenho que passar, passa por um novo projeto dessa encarnação e ele não tem falha. É causa e efeito. O nosso corpo, de acordo com a nossa biologia, né, com a biologia genética dos futuros pais que hoje
são os nossos pais, né? Resultado de detalhes físicos pré-planejado. Até a constituição física do meu pai, da minha mãe, projeto biológico do meu pai, da minha mãe, faz parte do projeto. A gente não nasce assim. Eu nasci aqui porque meus pais são bonitos. Não. Existe uma razão de ser. E aí, junto com isso, vem também um projeto social. Que é o quê? É que a família onde deve reencarnar o meio socioeconômico, cultural, tendência profissional, papel a desempenhar na sociedade, programação dos prováveis cônjuges e filhos, com quem será necessário conviver. Vou repetir, com quem será necessário conviver durante a existência corporal. Então, perceba, ou seja, eu estou fazendo de uma forma bem sucinta, mas imagine já a sublimidade disso. E a importância que nós temos nisso. No mínimo, a gratidão. E aí, lá no nosso lar, tem um desenho do Centro de Planejamento de Reencarnações do nosso lar. Esse é o modelo. Imagine vocês que tivéssemos uma colônia lá que fosse, okay? Fosse ali que fosse o nosso planejamento. Muitos de nós, se tivermos merecimento, poderemos fazer parte desse planejamento. Mas muitos não. É imposta essa condição e o Espírito vem de acordo com a necessidade da sua melhora. Ele vem e nós nascemos muitas vezes passando por algumas provas difíceis, porque nós já fomos reprovados em outros anos. Essa é a grande verdade. Então, vejam bem, tem um fato aqui interessante que eu vou ler para vocês, é de um espírito chamado Silvério. Olha a importância da encarnação, desse planejamento. O Silvério diz assim, no livro dele, o Silvério irá reencarnar após 15 anos de atividade de auxílio no plano espiritual. Permaneceu 15 anos, com objetivos de reparar seus erros do passado. O objetivo era esse. Estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos, devido ao esquecimento do passado. Acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna. Ele aceitou a sugestão dos espíritos superiores, de vir com um defeito físico na perna. Aí vocês poderiam perguntar, mas por quê? A fim de se defender das tentações, como antídoto à vaidade. Tem possibilidade de viver até 70 anos aproximadamente. Então, muitas vezes nós temos um problema de saúde, um problema físico, porque é um antídoto. É difícil olhar para isso dessa forma. Então eu quero mostrar para vocês agora a sublimidade entre a reencarnação. Ver se eu consigo mostrar isso de uma forma mais sucinta. A linha do tempo da reencarnação. Mais ou menos, em média, nós levamos, em média, no plano espiritual, 30 anos nosso. Tempo é diferente, mas para nós, considerássemos um tempo, seríamos 30 anos que nós permaneceríamos no plano espiritual, isso em média. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa poderá pensar assim, puxa, eu tive uma avó que eu amava loucamente, faz 40 anos que ela desencarnou, se ela já reencarnou, as coisas não funcionam dessa forma. Isso é uma média. Os espíritos mais embrutecidos, mais ignorantes, eles reencarnam mais rapidamente. Porque é aqui que se aprende. É aqui que é a história. Enquanto os outros continuam tendo projetos no plano espiritual, ajudando, enfim, né? Sendo útil também. E aí, essa estrutura, meses depois dele fazer esse projeto, no tempo, esse foi o projeto, o primeiro projeto, arquitetura, tá? É a arquitetura do corpo físico, montagem desse corpo físico. Eu vou vir com defeito, se eu não vir com defeito,
Eu vou ver um órgão meu vem com defeito, já nasce com defeito. Né? Então, meses antes da concepção, esse projeto arquitetônico do corpo físico ele já está sendo montado. Percebam vocês que não tem a ver com o espírito, é com o corpo físico. Né? E depois, semana, aqui a gente está aqui diz assim, ó, semana antes da concepção. Olhem vocês a importância que é uma concepção. A aproximação dos pais. Esse é um exemplo criado do livro do Chico Xavier, André Luiz, desculpa, em que tem um espírito que vai reencarnar, mas ele teve sérios problemas com o pai. Que aquele que seria novamente o pai dele, ele teve sério problema, sério. E aí, para que haja aquele fator do perdão, do entendimento, né, houve uma necessidade, o plano espiritual trouxe ele até próximo ao futuro pai. E ali, em desdobramento, eles se encontram e conseguem fazer as pazes com o menino, né? E aí, então, ele está preparado para reencarnar. Com essa família, com esse pai e com essa mãe. O problema dele maior era com o pai. E aí tem essa aproximação com os pais dias antes da concepção. Há uma aproximação. Nesse caso aqui, ó, tem um espírito aqui, esse espírito de Alexandre, aqui, ó, ele está preparando o espírito para reencarnar com aqueles pais. E aí acontece o quê? Antes de iniciar o processo da reencarnação, Segismundo, que é o nome do espírito que vai reencarnar, Segismundo, de olhar vagante, aguarda aflito em uma pequena câmara de repouso no seu futuro lar. Eles montaram uma câmara de repouso para que esse espírito possa ser preparado para o reencarno. Para o reencarno. Então é feito dessa forma. E aí, o que acontece? Ok. Vai acontecer o quê? Dias antes, estou acelerando aqui, dias antes da concepção, esse espírito começa a entrar num processo que nós chamamos de esquecimento. Nós todos passamos por isso. É como se fosse uma anestesia, sabe? Uma sedação. A gente dorme. E o nosso corpo perispiritual, ele diminui o tamanho para que depois de nascer, ele comece a desabrochar na sua plenitude. E aí entra esse fator aqui, que aí entra o quê? Entra a redução perispiritual, ou seja, eu falei, e a concepção. Espermatozoide com óvulo. Esse aqui é o grande momento da nossa vida. Nossa vida, quer dizer, do espírito com a matéria. Não quer dizer que isso aqui, o espírito já está no ventre da mãe. Não. Mas já existe aí uma dependência com aquele corpo que está se formando ainda em célula. Mas aí já há uma ligação. Por isso que a espiritualidade defende tanto o respeito ao nascimento, né? Pela importância dele, pela divindade que é esse processo. E aí, então, vem essa concepção, a mãe começa a ficar, entra no processo de gestação, né? Sob os cuidados, sob os olhares da espiritualidade e do próprio espírito que vai reencarnar, né? Essa ligação existe, porque é uma ligação molecular. E ele, então, o que acontece? 9 meses depois, nascemos nós. Vejam bem, a criança nasceu, nós nascemos. E aí, se nós pudéssemos olhar para trás e dizer assim, meu Deus, consegui. Né? Mas quando um filho nasce, é muito comum, isso é comum. Eu estou falando uma coisa que eu não estou criticando ninguém, nem julgando. É um fato comum. Nasceu a criança, qual é a primeira pergunta que a mãe faz? A parteira ou do médico? É perfeito? É a primeira pergunta. Porque nós estamos presos à matéria ainda. Agora, é perfeito em espírito ser grato pela oportunidade que nós tivemos, quando
estarmos aqui hoje, encarnados, e pela espiritualidade, que também nos ajudou muito. Então, o que é que diz aqui no capítulo 14, 38 do Evangelho? Diz assim: veja bem, chegou numa família, né? Ok? Falar da família. Agora vamos ver aqui o que diz o Evangelho. Os que encarnam numa família, sobretudo como parente próximo, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. O que quer dizer com isso, né? Família. Tudo bem, nós estamos aqui reencarnados entre a família. Meu pai, primeiramente, meu pai e minha mãe, meus irmãos, minhas tias, meus avós, meus bisavós, e assim nós vamos montando isso, essa grande árvore genealógica. Mas, por que de repente eu não me dou bem com a minha irmã ou com o meu irmão? Por que eu não suporto o meu irmão ou minha irmã? Por que eu não suporto meu pai e minha mãe? A princípio, seria uma coisa que não acessível, não aceitável. Porque nós estamos sendo ingratos. Por quê? Porque é aí que está a prova. Aí que está o exercício de que nós fomos reprovados em algum lugar do passado. E é nesse momento que nós temos que agradecer, porque nós temos uma oportunidade de a gente responder essas questões dessa prova e eliminarmos do nosso caminho para as futuras reencarnações esses problemas sérios, que são seríssimos. Por isso que, e a oportunidade de nascermos numa família é pela necessidade de estarmos próximos uns do outro. Porque se for só no trabalho, só vou ver amanhã. Né? Quando eu entrar de férias, eu sumo 30 dias, não vejo as pessoas que trabalham comigo. Mas na família, não. Ali no teu lado. Ali no teu lado, principalmente quando é um pai e uma mãe. Mais do que nunca, a gente não tem esse olhar. E aí nós vamos reprovar novamente. E aí nós vamos ter que voltar para enfrentar essa matéria de novo. Quando essa prova aparecer para mim, eu vou dizer: meu Deus, eu não quero saber dessa prova, eu não gosto dela. Mas nós temos que aprender a perdoar. Mas eu vou perdoar o quê se eu não sei o que está acontecendo? Eu só tenho um problema sério com essa pessoa. Mas por quê? Alguma razão existe. Por isso que existe o quê? O amor. E uma das questões interessantes nisso tudo aí, rapidamente eu quero mostrar para vocês, eu vou dar para vocês agora aqui uma colinha para essa prova que nós passamos todo dia. Que é o quê? É a vivência do amor. Na família, pessoal. No que consiste esse sentimento, como ele se manifesta, quais as virtudes a ele vinculadas e do que o amor é capaz. Então, na questão 938 do Livro dos Espíritos, tem uma nota explicativa, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Quem não gosta de ser amado aqui? Mas o que é amar? Como é que esse sentimento se manifesta? Na primeira epístola do Coríntios, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor,
nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre os meu próprio corpo, para que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, né? E aí, tinha mais aqui para fazer uma reflexão. Vamos olhar aqui em cima. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso. Vamos chegar agora na família de cada um de nós. E há tantos espíritos que nos assistem hoje, estão se preparando para a reencarnação, que leve como exemplo essa epístola de Paulo sobre o amor, né? E que a necessidade de passar por prova, nós temos necessidade de passar por prova. Aceite com sabedoria e agradeça, que essa é uma grande oportunidade da nossa melhora. É só provando, fazendo a prova, que nós vamos conseguir o êxito do nosso aperfeiçoamento moral. E para a sensibilização de todos nós, primeiro, quais compromissos que assumir nessa encarnação? Um é, com certeza, amar. Esse está em todos. 2, quais são as condições físicas que me chamam ao cuidado e à reflexão? Qual o meu papel social no progresso da humanidade? Tenho tomado as decisões que priorizam os objetivos espirituais aos quais me comprometi? Estou a caminho de me tornar completista nessa encarnação? E outras perguntas mais. Não estamos sós. Essa é a grande verdade. Temos Deus acima de tudo e temos o nosso amigo protetor, espírito protetor, o anjo do guarda, chama melhor, que está aí para nos orientar. Ele não vai nos livrar, e respeita muito o nosso livre-arbítrio, mas vai nos orientar para não fazer aquilo que nós já erramos no passado. Passado é passado, passou. Vamos olhar daqui para frente. Recomeçar a nossa melhora espiritual. A partir de reflexões e a partir de exercícios. Estudem bastante, reflitam bastante, para que vocês tenham força para suportar as provas que estão passando e que irão passar. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero ter contribuído para a reflexão de vocês, para que a gente possa melhorar esse nosso planeta, essa nossa escola que está aí à nossa disposição. Que a próxima matrícula nossa, a gente venha com mais força, com mais determinação, com mais fé, porque nessa aqui nós já estamos em sala de aula. A próxima é que nós vamos saber qual é a sala que nós vamos estudar. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e mais uma vez obrigado pela oportunidade.